O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão das riquezas sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimas madres, irmãos priores, queridos irmãos e irmãs na vida religiosa e consagrada, querido povo de Deus. Nós escutamos na primeira leitura do livro do Êxodo, no capítulo 20, sobre o decálogo, sobre as leis do Senhor. Nós estamos aqui num contexto da aliança. A primeira leitura nos traz o contexto da aliança. Contexto esse que é compreendido do capítulo 19 ao capítulo 24 do livro do Êxodo. E para chegarmos ao resultado do decálogo dado pelo Senhor hoje na primeira leitura ao seu povo, nós passamos por alguns passos significativos. Primeiro, o povo descansa ao pé da montanha do Sinai. Depois de uma longa caminhada, deserto adentro, chega, enfim, ao Sinai, ao pé do Monte Sinai. Depois esse povo vai receber uma promessa de que Deus, o mesmo Deus que o libertou, o povo que o libertou do Egito, é o mesmo Deus que fará também um longo caminho com este povo na sua vida. Estará sempre presente na sua história, na sua caminhada. Deus faz esta promessa: eu serei o seu Deus e tu, ó povo, serás o meu povo particular, o meu povo querido. Depois dessa promessa, vem a preparação. Deus prepara o coração do seu povo através de Moisés, chamando Moisés para uma conversa particular no monte e para ir delineando todo o seu projeto de vida para este povo. Depois desta preparação, Deus se manifesta na teofania de Deus, a manifestação de Deus para que aquele povo acredite que Moisés de fato conversou com alguém em cima do monte. Nesta teofania, Deus se manifesta por meio de raios, trovões, relâmpagos, por meio da natureza. E o quinto passo desse processo é exatamente o que nós escutamos hoje na primeira leitura. Deus dá a lei. Deus dá o decálogo. Deus dá para o povo as 10 palavras. Esses passos são significativos nós entendermos, porque são os mesmos passos
que nós, o novo povo de Deus, seguimos. São os mesmos passos que ao longo da nossa história e da nossa caminhada cristã, também nós experimentamos. Nós que descansamos num pé da montanha, no Monte Sinai, isto é, na igreja. A igreja é o Monte Sinai, é o monte pelo qual Deus fala a nós. É a morada de Deus, é onde Deus se estabiliza. É onde Deus se faz morada e comunhão conosco. Depois Deus nos faz uma promessa. Esta promessa vem com o batismo. É no batismo que nós fazemos as promessas a Deus e que Deus faz uma promessa a nós. Pelo batismo nós nos tornamos povo de Deus. Pelo batismo nós nos tornamos filhos de Deus. Depois do batismo nós temos uma longa caminhada. Nós somos preparados por Deus na comunidade. Porque pelo batismo nós somos enxertados na vida e comunhão com Deus, na vida de Deus. Mas o batismo é a porta de entrada para que nós sejamos preparados como um povo bem disposto para vivermos esta palavra que foi semeada em nossos corações pelo dom do alto, pelo dom do batismo, isto é, o Espírito Santo, que infundiu em nós a fé, a esperança e a caridade. Os 3 dons teologais que foram colocados, infundidos, plantados em nós pelo batismo. No dia do batismo, pelo Espírito Santo. E esses dons precisam crescer, precisam frutificar. Por isso mesmo, Deus se manifesta para se fazer presente na nossa história e na nossa caminhada. Aos poucos, na nossa caminhada, por nós estarmos caminhando na comunidade, por nós estarmos nos alimentando pela palavra e fazendo crescer em nós os dons recebidos no batismo, Jesus vai aos poucos se manifestando na nossa vida concretamente. É a teofania de Jesus em nós, na comunidade e na nossa vida concreta. Mas este Jesus nos dá também um decálogo, nos dá a sua lei, isto é, a sua palavra. Porque o decálogo são as 10 palavras de Deus. Jesus nos dá na comunidade como nutriente, como alimento, a sua palavra. Por isso que, olhando para a primeira leitura, nós vamos compreender o Evangelho. Porque a primeira leitura é exatamente um salto qualitativo. Deus que não criou um povo para viver de qualquer jeito. Deus criou um povo, chamou este povo para si e deu a ele uma lei. Porque sem a lei de Deus, sem a orientação divina, este povo caminharia à deriva, caminharia a Deus dará, como um povo sem juízo, como um povo sem orientação. E como diz o Salmo 31, sem a lei de Deus, nós somos como que um jumento, um cavalo, animais sem razão, que precisam de freio e cabresto para domar os seus impulsos. De outro modo, não chegam a ti, aqueles que não são domados pelo freio e pelo cabresto dos mandamentos. Os mandamentos de Deus regulam, orientam o nosso coração, nos coloca no eixo, nos devolve o equilíbrio. Porque sem a orientação divina, sem os mandamentos divinos, nós somos desorientados e desequilibrados. Assim como um animal, um jumento ou um cavalo, animais sem razão, que precisam ser domados pelo freio e pelo cabresto. O freio e o cabresto são exatamente os mandamentos, que nos colocam no devido lugar. Sem eles, nós caminhamos para o abismo desorientados. Nós nos perdemos na vida. E aí, seguindo os mesmos passos que nós encontramos na antiga e na primeira aliança,
do capítulo 19 ao capítulo 24 do livro do Êxodo, nós vamos fazendo um paralelo com o Evangelho. E podemos perceber que são os mesmíssimos passos que também nós seguimos na nova aliança. Nós que estamos na igreja, somos enxertados em Cristo pelo batismo, precisamos fazer uma caminhada, porque se nós não fizermos esta caminhada de comunidade como comunidade, as sementes plantadas em nós no dia do batismo, elas atrofiarão, secarão e morrerão dentro de nós. E nós seremos uma árvore infrutífera, uma árvore seca, que estará atrapalhando o caminho, que será cortada. E o destino de toda lenha seca é o fogo. E, portanto, só na comunidade, e tão somente na comunidade, nós vamos conseguir frutificar os dons que nós recebemos de Deus no dia do batismo. E aí nós precisamos da comunidade como este suporte, para termos uma experiência da teofania de Deus, isto é, da presença de Jesus. Jesus está na comunidade, porque é o lugar privilegiado da sua presença. Nós vimos isto na Páscoa, quando Jesus aparece sempre e está presente sempre na comunidade. E em torno de Jesus, a comunidade recebe o alimento e a força do Espírito, para que nós sejamos orientados pela sua palavra. Assim como o povo de Deus, na primeira leitura, foi orientado pelos mandamentos. Jesus, no Evangelho de hoje, nos dá a sua palavra explicada, ruminada. Ele nos faz hoje uma homilia daquilo que nós escutávamos há 2 dias. Jesus falando da palavra do semeador, da parábola do semeador. Hoje ele nos explica quem são estas 4 terras, quem são estes 4 receptores, quem são esse tipo de pessoas que acolhem a semente. E é claro que o Evangelho já explicita bem aquilo que Jesus já tinha nos falado a respeito da parábola do semeador. Esta é uma das 2 parábolas que Jesus explica, para nos fazer compreender que é na comunidade que nós somos sustentados, nós somos sustentados pela sua palavra. Todo o resto vem por acréscimo. Então é em torno da palavra que nós recobramos a coragem, temos força para resistir às perseguições, temos coragem para lutar e continuar lutando pelo bem, e temos a audácia do Espírito para vivermos na presença de Deus, mesmo contrariando todo o pensamento mundano, mesmo contrariando todas as adversidades encontradas até mesmo nas nossas famílias. Jesus, no Evangelho, nos acalenta e nos orienta dizendo que o problema não está no semeador, o problema não está na semente, está naquele que acolhe ou não esta semente. E pelo fato de nós não acolhermos, sermos uma terra infértil, ou sermos uma terra pedregosa, ou aquela terra que brota espinhos e que tem espinhos, nós temos aí um grande problema, porque nós vamos deixar o dom de Deus ou a semente de Deus morrer em nós. Nós vamos perder a oportunidade de crescermos e frutificarmos. E aí Jesus conclui a parábola dizendo, falando e explicando sobre a terra boa, a terra fértil. Vejam que é a última terra de quem ele fala. Por quê? Porque é exatamente aquele tipo de pessoas que experimentarão tudo aquilo que nós escutamos das outras terras. São os tipos de pessoas que experimentarão as tentações, as perseguições, as difamações. São pessoas que enfrentarão as tormentas desta vida, pessoas que sofrerão com o seu nome na sarjeta,
pessoas que sofrerão as perseguições até mesmo pelos de dentro da sua casa, mas pelo fato de elas terem dentro do seu coração a palavra germinando e crescendo, elas têm uma força sobrenatural para resistir tudo e qualquer coisa em nome desse Senhor. E aí Jesus vai nos orientando e nos preparando para as outras parábolas que Ele mesmo nos contará, para dizer que tudo começa pela palavra. É por meio dela que nós somos fortalecidos, que nós somos fortificados, que nós somos nutridos na comunidade. Porque sem a orientação desta sua palavra, sem o norte pela palavra, nós não vamos perseverar na comunidade. Nós não vamos perseverar na vida cristã. Nós não vamos perseverar no povo de Deus. E nós não poderemos deixar crescer em nós, o que está dentro de nós, desde o batismo, os dons da fé, a virtude da esperança e da caridade. O Senhor hoje nos orienta explicando a sua palavra e nesta sua homilia, Ele nos ensina que um dia todos nós seremos cobrados por Deus. Não importa quantos frutos nós demos na vida, não importa quantos frutos nós damos ao longo da nossa vida. O que importa é que todos nós nos esforcemos para produzir alguma coisa de útil para o reino de Deus. Não importa se você faz pouco, se você faz muito, se você dá 30, 60, 90 ou 100. O que importa é que tudo o que você faça, tudo o que nós fazemos, seja feito com a pitada de sal do amor. Porque só o amor, de fato, nos edifica, nos transforma e só o amor transforma o mundo. Tudo o que nós fizermos, pequeno ou grande, pouco ou muito, façamos em nome do Senhor, com toda a dedicação e com todo o amor do coração, porque é só isso e tão somente isso que contará diante do Senhor. Não importa quantas obras de caridade nós fazemos, quantas orações nós fazemos, quanto bem nós fazemos, façamos, mas façamos tudo com amor, porque se nós fizermos tudo isso, sem a dedicação, sem o zelo e sem o amor, tudo será perdido e tudo será em vão diante de Deus. Porque tudo isso só é contado, tudo isso só é válido quando nós fazemos com dedicação, com doação e com entrega total, como fez nosso Senhor por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado em sua Mãe Maria Santíssima.